aqui no estúdio com o vereador Luiz Sampaio, que é presidente do Diretório Municipal do Progressistas, vereador de Teresina e presidente do Diretório Municipal do Progressistas. Vereador, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Douglas, estar aqui mais uma vez nesse seu programa, prestando conta do nosso trabalho e interagindo com a nossa sociedade. Vereador, primeiro vamos iniciar sobre chapa proporcional. Quer dizer, nós temos na base do candidato Silvio Mendes o Progressistas, temos o Republicanos e o terceiro partido, União Brasil, que é o próprio partido do Dr. Silvio Mendes. Depois de passar da convenção, tudo homologado, qual a avaliação que o senhor faz do potencial das chapas? São 3 chapas, né? São 90 pré-candidatos que estão sendo homologados a partir das convenções. Falta apenas o TRE deferir os registros de candidatura, né, para que a campanha propriamente possa se iniciar. Eu sempre disse aí, Douglas, que a gente sempre teve um número menor de pré-candidatos e vai ter um número menor de candidatos. Que o doutor Silvio, o nosso discurso e a nossa campanha é uma campanha com o povo, é uma campanha que conhece o trabalho do doutor Silvio com relação ao que ele fez na época que foi prefeito, né? Todo esse legado de trabalho e que as pessoas possam se convencer disso. Não seria o número de lideranças políticas, mas sim todo esse legado que foi construído com esse tempo. E aí é nisso que nós estamos confiantes, muito embora essas chapas, né, esses 90 pré-candidatos, eles representam vários segmentos da sociedade, tem pessoas da comunicação, pessoas que têm a força de levar o nome do Dr. Silvio muito longe. Então, nós estamos otimistas e nós queremos que a campanha seja uma campanha limpa e propositiva. E, vereador, no caso de projeções, quais são as projeções para as 3 chapas? Já houve uma discussão? Já se tem mais ou menos uma ideia, metas estabelecidas? É lógico que existem metas estabelecidas, né? No nosso caso, do Progressista, nós temos aí, desses 30 pré-candidatos, a perspectiva de fazer de 4, de uma maneira sendo mais razoável, até 5 vagas, né? Se houver alguém que possa ser um puxador de votos, né? Mas, assim, no caso do Progressista, está falando, né? Do Progressista, né? No caso do Republicanos, aí temos perspectiva de fazer 2 vereadores, né? Pelo que eu sei, até porque eu não tenho propriedade para falar, eu não conheço propriamente dita essa chapa detalhadamente, sei exatamente o potencial de cada um, mas temos aí a Ana Fidelis, que é uma pré-candidata bem forte, com apoio dos evangélicos, tem a Tanandra, que tem um trabalho consolidado na causa animal. No União Brasil, nós temos também bons pré-candidatos. Tem aí o vereador Paulo Lopes, que é pré-candidato desse grupo, cidadão que tem um trabalho por Teresina, e o Samuel, que é filho do Jeová. Então, assim, tem perspectivas reais de fazer dois vereadores, podendo aumentar. Então, assim, a gente tem nesse grupo aí perspectivas aí razoavelmente aí de umas 8 a 9 vagas de vereadores, né? Como eu disse, a gente está fazendo uma campanha nas oposições aos palácios da cidade. Nós somos a oposição a esse governo do Dr. Pessoa e somos também a oposição ao Palácio do Karnak, porque nós não participamos da eleição junto com o Dr. Silvio em 2022 e estamos na oposição de lá para cá, né? Nessas trincheiras de fazer política sem a estrutura dos governos. Vereador, os últimos episódios envolvendo o PSDB, nós tivemos alguns episódios que foram muito tratados pela imprensa, essa mudança no diretório municipal,
aí nós tivemos, de fato, uma adesão, em termos de legenda, tanto do diretório estadual, do diretório municipal também, e agora, recentemente, ontem especificamente, nós tivemos a adesão de alguns tucanos à candidatura do doutor Silvio Mendes. Como é que a base avaliou essa movimentação? Na realidade, assim, o PSDB, ele havia se desidratado, né? Isso acho que aconteceu, inclusive, nacionalmente. São Paulo sempre foi a força maior do PSDB desde a eleição passada, né? Perdeu o governo do estado lá e aqui também perdeu a oportunidade de fazer uma boa chapa de vereadores. As últimas os últimos prefeitos, eles foram eleitos pelo PSDB, o Firmino, o próprio doutor Silvio. Então o PSDB ele tem de fato uma grife em Teresina. Lamentei quando o ex-deputado Luciano Nunes, que hoje é o presidente estadual, deixou o nosso grupo, né? Porque sempre viu o Luciano com muita identidade com essa plataforma das oposições, mas não vim aqui para julgar ninguém. O fato é que o PSDB entrou nessa situação de ter uma pré-candidatura muito tardia, né? E não se viabilizou, e hoje formaliza, uma parte do grupo formalizou o apoio ao governo do estado, outra ao pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, outra parte o Edson Mello, no caso, que é o presidente municipal, que sempre participou de todas essas gestões tucanas, ficou com o doutor Silvio por identidade com esse grupo. Então, o fato é que eu acho que o PSDB, por si só, perdeu essa força, desfacelou e perdeu essa força. Eu acho que vai ser uma campanha que o PSDB ele não vai contar, vamos dizer assim. A avaliação que eu faço aqui é que o PSDB, de fato, assim, o fato de ter uma pré-candidatura e essa pré-candidatura não ter prosperado, acho que o grupo acabou enfraquecendo. Então, na sua opinião, independente do apoio formal, ou seja, de o partido estar oficialmente coligado ao candidato Fábio Novo, na sua opinião, não vai ter nenhuma influência em termos de somar muito mais votos para a candidatura? Na realidade, assim, existe as situações do ponto de vista de coligações, né? Talvez de tempo de televisão, que isso possa contar. Mas do ponto de vista político, o fato da divisão acabou assim, perdendo, né? Já havia as lideranças que já estavam na base do pré-candidato Fábio Novo, elas já tinham ido, né? E as que não tinham declarado o apoio, como o vereador Edson Mello, formalizaram agora o apoio ao doutor Silvio. Então, assim, de fato, o impacto disso já tinha se sentido, vamos dizer assim, se é que houve impacto, né? E é como eu disse, a gente faz aqui uma campanha, eu até fiz uma declaração que os PSDBistas de coração, eu acho que todos eles ficam com o doutor Silvio, pela identidade que o doutor Silvio tem por ter sido prefeito do PSDB. Mas eu fico até, assim, meio sem jeito de falar de um partido que eu nunca fiz parte dele. Muito embora, nas últimas eleições, a gente sempre votou e acompanhou esse grupo político. Mas eu nunca fui do PSDB, sempre fui do progressista, né? Então, assim, é difícil eu falar propriamente dito isso. Nos últimos anos, meus mandatos foram pelo progressista. Então, meu partido sempre foi coligado com o prefeito Firmino, mas não faço parte do PSDB para poder entrar melhor nesse tema. Vereador, nós vamos ter 3 nomes, levando em consideração os nomes mais citados
nas pesquisas eleitorais, que é Fábio Novo, apoiado pelo governo do Estado, pelo governador Rafael Fonteles, pela mesma base que elegeu o governador Rafael Fonteles. Silvio Mendes, ex-prefeito de Teresina, como o senhor disse, fazendo oposição ao Palácio da Cidade, ao Palácio Karnak, e o prefeito buscando a reeleição. O prefeito de Teresina buscando a reeleição. Qual a sua avaliação desse cenário, nesses contextos que eu citei? Quer dizer, um candidato com apoio do governo estadual, o outro buscando a reeleição, o atual prefeito, e o União Brasil, progressistas e republicanos, como oposição aos dois. Quais são as vantagens e desvantagens? Quer dizer, o senhor acha que o doutor Silvio, mesmo levando em consideração todo o histórico que ele tem, toda a lembrança do teresinense nas administrações, é uma situação um pouco adversa? Na realidade, eu vejo que o cenário ele é polarizado entre duas forças políticas hoje. A força política do doutor Silvio, como oposição ao modelo que está aí, e o pré-candidato Fábio Novo, que é o pré-candidato do governo do Estado. Eu vejo o prefeito muito desgastado, não vejo competitividade. Doutor Pessoa, ele, na minha ponto de vista, ele fez uma equipe, e essa equipe, muitos já se foram, né? Acho que essa musculatura dele política, ele, não sei se ele tem essa força para crescer a ponto, inclusive, de provocar um segundo turno. Só acha então que essa polarização, Fábio Novo, doutor Silvio, Fábio Novo, mas que o prefeito nem sequer para provocar o segundo turno tem essa força mais? A minha avaliação pessoal, né, eu acho que o prefeito não tem competitividade, acho que o prefeito não tem uma performance que possa ser colocado como um pré-candidato, ou futuramente um candidato que tenha competitividade. E aí vai fazer com que a eleição se polarize, né, entre essas duas forças políticas. E a gente é otimista pelo trabalho que o doutor Silvio realizou já na nossa capital e pelo fato também de ser um modelo, o fato de que o Partido dos Trabalhadores já esteja no governo do Estado, traz aí vamos dizer assim, uma nova gestão que vai ser iniciada pelo doutor Silvio, para poder até ser confrontado ao modelo de gestão que está aí. Então, acho que é importante para a sociedade essa divisão de poder, né? Acho que nós temos aí já, na esfera federal, o presidente Lula, aqui na esfera estadual, o governador, né? E ter um prefeito, eu acho que centraliza muito o poder num grupo só. Eu acho que a sociedade ela é sábia para fazer essa divisão e ter aqui uma força política independente, que já provou que sabe administrar, inclusive em governos que no passado também foram do Partido dos Trabalhadores, na época o governador Wellington Dias e o presidente Lula, que era o presidente, e foram realizadas muitas obras. Então, acho que confio que a eleição ela possa ser decidida em primeiro turno e que o doutor Silvio, quando iniciar a campanha, possa ser competitivo para que faça uma campanha propositiva, que a sociedade consiga enxergar isso e que seja vitorioso. Quer dizer, até matematicamente, vereador, analisando, você tem três candidaturas, as três principais candidaturas. Até matematicamente, quando a gente analisa, se tem uma terceira força que não tem um grande potencial de voto, como o senhor acabou de falar do atual prefeito, e você tem duas candidaturas mais acima, bem mais acima do que o prefeito, fica até difícil não se decidir no primeiro turno. Quer dizer, aí a terceira força ela já é lá embaixo e as outras mais abaixo. Então tem
um vácuo aí muito grande. Quer dizer, a possibilidade é maior da decisão ser no primeiro turno. Eu sempre fui a posição do doutor Pessoa e sempre critiquei muito o modelo que o doutor Pessoa adotou. Ele simplesmente... É bom que se diga, vereador, oposição que o senhor fez desde o início. Desde o início. Na realidade, assim, nós nunca fomos radicais de não dialogar com o prefeito, muito pelo contrário, eu até tentei. Uma vez o prefeito me chamou lá e disse: prefeito, você quer se ajudar? Mexa no seu time. Coloque aqui o coronel Edivaldo Marques para ser o secretário de governo. Organize melhor isso. Crie uma equipe mais qualificada, mais técnica. E usei esse exemplo. O prefeito Firmino Filho, que eu convivi com ele, tinha algumas pastas que o prefeito não abriu mão de indicações políticas. Eram pastas mais técnicas. Então, acho que o prefeito mostrou aí ao longo do caminho várias pessoas que ele apostou, várias pessoas que ele apresentava como um integrante da sua equipe já não estão mais, né? E eu tenho dúvidas dos que estão, se tem mesmo essa identidade com ele. Eu conheço o doutor Pessoa de muito tempo, nós fomos vereadores juntos, nós já fomos inclusive do mesmo partido lá atrás, né? Doutor Pessoa, ele simplesmente, os amigos dele, de uma vida toda, não chegaram com ele no fim na sua gestão. Então, assim, eu fico... É sintomático, né? Eu não posso aqui estar prevendo o futuro, mas eu não vejo que esse time que está hoje escalado aí seja um time genuinamente do grupo dele, né? E aí isso me leva a crer que isso pode, lá na frente, continuar a se desidratar. Mas, assim, vamos... sou um espectador nisso, não participo da gestão, nunca participei. E vamos observar aí o que pode acontecer daqui para frente. Mas eu vejo hoje a campanha que eu consigo entender uma polarização entre duas forças políticas e duas forças que têm expressividade e que têm maior competitividade. Não vejo a prefeitura chegar com esse candidato, esse pré-candidato à altura dessa competição. Resumindo, nós temos na eleição de Teresina um modelo replicado do que ocorreu na eleição estadual. Isso. Em termos de grupo político, até porque, assim, a prefeitura ela precisava justificar a falta de várias obras estruturantes que a prefeitura deveria ter entregue, não entregou. A questão da saúde pública, que hoje, se você faz uma pesquisa, a população sofre muito com a falta de saúde. Então, assim, todas as partes aí, a prefeitura não tem uma bandeira, né? A gente só vê asfalto, e esse asfalto é feito de uma maneira desordenada. Muitas vezes, lugares que não passou nem o saneamento, está passando asfalto para atender interesses políticos. Quando for passar, vai ter que quebrar de novo, né? Enfim, eu acho que a minha avaliação pessoal... O senhor, só interessante, desculpa a interrupção, vereador, o senhor tocou num ponto importante, que eu não havia atentado para isso. Quer dizer, como está sendo feito esse trabalho de saneamento, e obviamente as ruas era monitorar e a partir do momento que terminou, fazer um novo asfalto. A Zona Sul, por exemplo, é uma zona que o saneamento ele está iniciou, a gente partiu aí de 13%, 17% depois do projeto Lagoa do Norte de rede de esgoto, e hoje está em 50 e poucos, né? E a Zona Sul era a região menos, vamos dizer, de menos cobertura. E agora, que está se iniciando essa cobertura, vai ter que ser quebrado todos esses... O ideal seria seguir esse calendário. Concluiu num determinado ponto, fazia o asfalto novo. Eu sei que todo mundo quer asfalto, eu sei que até pela acessibilidade, às vezes a pessoa é cadeirante, etc. Tal, mas tinha que ter um plano, né? Porque as vias que já passavam ônibus eram priorizadas antes, as vias que tinham cadeirante, não está tendo hoje o asfalto, né? Apenas pelo critério político. Você é amigo
do grupo do prefeito, aí você tem um asfalto na porta. Se você não tiver, é como aqui, a iluminação pública. Nós temos hoje aqui um fundo de iluminação pública que foi feito pelo então prefeito Firmino, aprovado pela Câmara, e esse fundo ele tem um recurso que é especificamente para isso, né? Às vezes a gente tem um determinado lugar que a gente pede, né, e não é atendido de pronto como é atendido o pessoal que faz parte do governo. Então acho que o governo que eu falo, a prefeitura, ela precisa priorizar mais, assim, a cidade é uma cidade grande, uma cidade cheia de desafios, e nós tivemos aí um governo, de fato, que deixou muito a desejar em todas as áreas. Todos os nomes políticos que passam pelo jornal, vereador, a gente sempre faz essa pergunta até para tentar entender melhor o que é que cada um tem compreendido desse cenário. Os vereadores que andam muito, conversam com a população, o que é que ouvem em relação aos temas. A gente tem temas que todas as eleições são tratadas, saúde, educação, enfim, isso é. Mas, além desses temas, que já são recorrentes, quais são aqueles que o senhor acha que vão ser muito cobrados e discutidos durante essa campanha eleitoral? Transporte público. Na realidade, o prefeito se elegeu com um discurso fácil. O prefeito Firmino já tinha iniciado um processo de mudança aí, com esses terminais, com essas faixas, inclusive de ônibus. Simplesmente o prefeito Pessoa destruiu o que havia sido planejado, abandonou os terminais, essas paradas que sempre foram sonhadas serem climatizadas, hoje tudo foi levado, foi depredado, foi roubado, e está aí um sistema. Se tanto falou dos empresários, eu sempre dizia, o problema não é dos empresários, o problema é que a prefeitura não paga o subsídio em dia e não cobra um serviço de qualidade. Nenhuma empresa, nem aqui, nem outro lugar do mundo, pode ter um serviço sem receber pelo aquele serviço. Então, hoje eles pagam o subsídio, né? Voltaram a pagar, não pelo que eu acompanho, não o tanto que deveria, que existe uma planilha, existe uma contabilidade para isso, e o que precisa é fiscalização. O que precisa é que o dinheiro público realmente seja bem aplicado, que o dinheiro público, que as pessoas de fato recebam e que sejam cobrados por aquilo ali. Então, acho que o transporte será uma das coisas que vão entrar em debate. Nós temos aqui também a revitalização do centro, algo que é importante. Nós estamos vendo o centro com vandalismo, com quase 400 ou mais imóveis abandonados, porque as pessoas estão, vamos dizer assim, deixando de investir no centro. Acho que a prefeitura precisa ter um olhar com relação ao centro. A questão do emprego, a questão do polo de saúde de Teresina, que sempre foi um polo de saúde muito forte, precisa o poder público dar mais atenção. Nós vivemos esses últimos anos aqui sem um líder, sem uma pessoa que pudesse, de fato, comandar o desenvolvimento da nossa cidade. Então, a gente espera que a gente, próximo ano, tenha alguém que possa, de fato, liderar a cidade, que possa promover. Teresina é uma cidade muito grande hoje, que tem um fluxo de gente muito grande, que tem um turismo de negócio muito grande, e precisa ser bem administrada, porque o dinheiro é curto, a população que mais precisa é muito carente, e precisa ter políticas públicas para poder essas pessoas serem auxiliadas. Vereador, muito obrigado pela presença. Aqui um prazer recebê-lo. O senhor vai voltar outras vezes nas discussões aí já mais temáticas durante a campanha eleitoral, para a gente ouvir os candidatos, aqueles que buscam a vaga na Câmara, como o senhor, que já estão, que buscam a reeleição. Então, eu queria agradecer mais uma vez a gentileza de ter atendido o convite. Eu aqui agradeço, Douglas, estou sempre aqui à disposição desse importante sistema de comunicação, o DIA, e também da sociedade, nas nossas redes sociais, para debater a nossa cidade e para poder a gente realmente
fazer um trabalho que possa corresponder com os anseios da população.